Glorificado seja o nome do Senhor. Pastor, e como é que fica essa questão das línguas estranhas? Olha, na época não existia telefone, não existia fax, não existia e-mail. Eu também acredito que não existia nenhum colégio de interpretação de línguas assim, e o povo precisava ouvir o Evangelho. Veja que lá no Pentecostes, que a festa de Pentecostes também está relacionada com a colheita, ou seja, o propósito é missionário. Deus naquela época fez com que o povo entendesse, cada um na sua língua, as verdades de Deus. Então, existe o dom de línguas? Existe. Porque se não existisse, não estava escrito no grego, que nós vamos ver isso na próxima aula. Mas a grande questão é que, Paulo também diz lá em Coríntio, que aquele que fala em línguas fala a Deus e só ele entende. E uma coisa que eu quero dizer para você, as cartas de Paulo para aos 1 e 2 Coríntios, que trata sobre o assunto dos dons espirituais, é uma epístola de ensino. Não é uma parábola de um evangelho como uma história enfeitada, não. Então, o pastor que não considera, ou padre, ou seja quem for, que não considere 1 e 2 Coríntios tratando dos dons espirituais para a igreja hoje, ele está negando que aquilo ali seja uma epístola de ensino. Está renegando aquilo ali apenas a uma coisa histórica e, na verdade, ele está blasfemando contra o Espírito que diz que a palavra é inspirada por Deus. Toda ela. Certo? É claro que nem todo mundo pode falar em língua estranha quando é batizado. Porque a glossolária é um dom que Deus ele deu, mas nem todos tiveram dom. Porventura falam todos em línguas, mas a evidência, Deus pode dar evidência. Eu não vou nem tratar nesse assunto agora, vou deixar para tratar na próxima aula, porque nós vamos estudar os 9 dons do Espírito, vamos ver as referências bíblicas e tentar explicar cada um. Vamos falar agora um pouquinho sobre a Trindade. A palavra Trindade não existe na Bíblia, mas apenas foi uma maneira de tentar entender a questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro, por que esta questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela é real? Se você for pegar o livro de Gênesis, uma coisa interessante, livro de Gênesis, capítulo 1, há uma coisa bastante interessante. Parece, pessoal, assim uma coisa sem noção. E disse Deus, e Deus fez, e Deus achou bom. E disse Deus, e Deus fez, e Deus achou bom. Parece uma coisa assim de gente que não tem muito juízo. Eu fiz um negócio, eu achei bom e eu achei graça. Eu fiz um negócio, eu achei bom e eu achei graça. Se fosse outra pessoa, se não fosse um livro sagrado falando de Deus, a gente ia dizer assim, rapaz, acaba não é perturbado não, está fazendo uma coisa, achou bom e acha graça. Mas por que está escrito assim? Porque você pode ver a Trindade aqui. Quem é que fala? O Pai. E disse Deus, haja luz. Aí o Deus Espírito Santo fez a luz. E o Deus Filho achou bom e botou o nome de dia. Assim como Adão colocava o nome das coisas materiais, Cristo é o nosso Adão, que botou o nome das coisas espirituais. O Pai fala, o Espírito Santo faz, e o Deus Filho age e bota nome. E disse Deus, e viu Deus que isso que era bom, e fez Deus. Dá uma olhadinha depois no livro de Gênesis aí, no capítulo 1, que você vai ver que Deus fala, Deus dá o nome, Deus faz e Deus dá o nome. Coloque, substitua essa palavra, que inclusive nós vamos ver o seguinte, irmãos, olha, a respeito da Trindade. Por que a Trindade é importante? Porque ela primeira, você vê que dá para a gente entender a questão da diferença do corpo, da alma e do Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Deus opera, o Pai planeja, o Filho... o Espírito Santo realiza e o Filho glorifica o Pai por aquilo, como uma coisa dinâmica. Não é que sejam 3 deuses, nem que seja um só, que de manifestações diferentes. Não é unitarismo nem atriteísmo. O Pai é um, o Filho é um e o Espírito Santo é um. Como o nosso corpo é um, a nossa alma é uma e a nossa consciência é outra. Nós temos o cérebro biológico, nós temos a mente que é psicológica e nós temos a consciência que é uma coisa que tanto tem a ver com a mente e com o cérebro, mas não se confundem com elas. Nós temos que ver também
que algumas características da Trindade, apesar do nome ter sido inventado pela Igreja Católica, se eu não me engano é o Concílio de Trento, mas o importante é que você entenda que não é porque deram o nome à gravidade de gravidade, que a gravidade só existiu depois que colocaram o nome, ou que só depois que colocaram o nome dos animais de dinossauro foi que passaram a existir. Não, o nome foi dado, mas que já existia a coisa, já existia. Primeiro, provas da Trindade, que é um Pai, um Filho e um Espírito Santo. Primeira prova, irmão, é a nossa própria vida. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. É por isso que a sociedade se divide em economia, política e religião. Nós temos futebol e Olimpíadas, já seria uma mistura de tudo aquilo. É uma mistura de economia, de política e de religião. Primeira prova seria justamente isso, a existência de três coisas. O ontem, hoje, amanhã, a hora, o minuto, o segundo. O que era, o que era e o que há de vir. A segunda prova que nós temos é o próprio nome de Deus escrito. Bara Elohim, Reshit Bara Elohim Shamaim. A palavra Deus ali, no princípio criou Deus os céus e a terra no hebraico. Reshit Bara Elohim, a palavra Elohim, que tem o sufixo im, Elohim, significa o plural. É como se fosse assim, ó, no princípio, deuses criou os céus e a terra. Aí você vê, mas deuses criou? Como é que a palavra Deus é no plural e a palavra para é no hebraico? Singular. O deuses criou. É porque deuses está se referindo a um só. Mas indica plural. Outro, Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa. Plural, ó, façamos. O homem a nossa imagem e semelhança. Outra, aquela parte que diz assim, ó, para que o homem não seja como um de nós, desçamos e confundamos, ó, plural, ó, Gênesis 3, 22 e Gênesis 11, 7. Vamos ver outra prova aqui. Salmo 45, 7. Olha que coisa interessante, ó, Salmo 45, 7. Diz assim, ó. A respeito do rei. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade, o trono do teu reino, o cetro do teu reino. Tu amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, presta atenção, ó, por isso Deus, por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria. O que é que aqui está me dizendo? Ei Deus, o teu Deus, ei Deus, Deus, o teu Deus, Deus. O Deus do Deus quer dizer que um Deus tem outro Deus dele. Um Deus tem o seu próprio Deus. Como é que só existe um Deus e esse Deus vai ter o próprio Deus dele? Um Deus que é o Deus do Deus. Está aqui. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Que está falando entre o pai e o filho. Outra prova é que você vai olhar aqui, ó. Hebreus 1:9. Se a gente pegar aqui Hebreus 1:9, nós vamos ver uma coisa interessante também. Hebreus 1:9 diz assim, ó. Confirmando, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Certo? Vamos ver aqui também, no caso de Abraão, Gênesis 18:2. Ó, Gênesis 18:2. Vamos ver aqui, Gênesis 18:2. Vamos ver que a história de Abraão também tem uma coisa interessante a respeito disso. Gênesis, deixa eu abrir aqui assim agora. Ó, apareceu o Senhor a Abraão e levantou-lhe os olhos e viu 3 homens. Gênesis 18:2. Ó, apareceu o Senhor a Abraão. Essa expressão Senhor, Adonai, ela só é usada para Deus. Anjo não pode ser Adonai, demônio não pode ser Adonai, nem homem pode ser Adonai, só o Senhor. Então ele está dizendo que o Senhor apareceu a Abraão e quando ele olhou, levantou os olhos, foram 3 homens. Aí quando foi mais na frente, você vai ler a história, diz que 2 deles desceram para as campinas de Sodoma e Gomorra e o outro, ele estava falando com o próprio Senhor. Olha aqui, ó. Disse o Senhor a Abraão, aí depois lá no versículo, você vai lendo aqui, lá no final, o Senhor vê aqui a questão de que os 2 anjos descem e que o Senhor estava falando com Abraão. Meu irmão, qual é a única resposta que eu posso dizer
que Abraão estava falando com o Senhor e de repente eram dois anjos e o terceiro era o Senhor e eram homens. É a chamada teofania. O homem veio em forma de homem, Deus veio em forma humana. E quem é o único que pode ser ao mesmo tempo homem e Deus? Cristo. Outra prova. Jacó, Gênesis 32, 24. Não podia ser anjo, porque nenhum anjo aceita ser chamado de Adonai. Gênesis 32, 24. Também não podia ser nenhum só um homem comum, porque nenhum homem comum é chamado de Adonai, Senhor. Gênesis 32, 24. Jacó estava lá, aí ficou sozinho, lutou com um homem. Aí como ele via que não podia vencer, aí aquele homem tocou na coxa de Jacó e ele disse assim, ó, não te chamarás mais Jacó, e sim Israel, porque agora tu lutaste com Deus. Mas não era um homem? Mas não disse que é Deus? Era um homem que Jacó estava lutando, mas era Deus. E o nome dele agora, tanto era Deus que ele disse, agora o nome deste lugar é Peniel, porque eu vi Deus face a face. Mas não era um homem. E como é que agora é Deus? É porque a Escritura está se contradizendo? Não. É porque era o Cristo, que antes de ter nascido de Maria, veio à Terra em forma humana. Ele era um homem, mas ao mesmo tempo era Deus, era o Filho. Outra prova também, Josué 5, 13.